Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Arquivo Hall, um podcast para falar de fotografia. Eu sou Henry Miléo, sou fotógrafo, editor de fotografia e host disso tudo aqui. E eu queria começar isso daqui deixando a seguinte questão no ar. Você já pensou o quanto uma fotografia é importante? E eu não estou falando aqui de importância em relação ao comercial, se esse for o seu ofício, mas de uma questão mais sentimental. Se você pensou ou não pensou nisso, faz uma pausa, reflete sobre isso, eu vou para os recados e a gente já volta. Eu queria começar agradecendo ao pessoal que respondeu a pesquisa sobre o podcast, vocês são ótimos. E se você ainda não respondeu, ainda dá tempo, o link está lá na bio do Instagram ou aqui na descrição desse episódio. É uma pesquisa rápida, leva só um minutinho para responder, mas já ajuda bastante para eu saber qual caminho o podcast vai seguir. Então, se você puder dispensar esse tempo para contribuir, eu agradeço. E aproveita e segue o Instagram do Arquivo Hall, que é @arquivo_hall. É por lá que você pode enviar as mensagens e indicações de temas para os episódios e também ficar sabendo do que vai rolar pela frente. E se você gosta disso daqui e curte o conteúdo, você pode ajudar a manter o Arquivo Hall no ar. É simples e não toma muito esforço. Uma das formas de fazer isso é ouvindo os episódios lá na Aurelo. A Aurelo remunera os produtores de conteúdo por episódio ouvido na plataforma deles. Não é muito, é coisa de centavos, mas já ajuda. Outra forma de contribuir é compartilhando os episódios em suas redes sociais e indicando para aquele seu amigo ou conhecido que você sabe que vai se interessar por isso daqui. Porque quanto mais o número de ouvintes cresce, mais o podcast tem força para buscar um patrocínio e assim é possível investir em episódios cada vez melhores. E você também pode classificar o Arquivo Hall no seu tocador preferido. 5 estrelas seria ótimo, mas você pode marcar quantas quiser. E por último, você pode contribuir fazendo um Pix com qualquer valor para a chave que está na descrição desse episódio. E é isso, recado dado, vamos para a vinheta e para o episódio. Então é isso, pessoal, vamos pular direto para o tema do episódio. E eu queria já começar agradecendo, porque eu não estou sozinho nesse episódio de hoje. Eu estou aqui comigo com o grande Pedro Chavedar, grande amigo meu, que faz um trabalho. Eu vou deixar ele falar sobre o trabalho, mas primeiro, antes de tudo, Pedro, eu queria que você se apresentasse, se você dissesse aí quem é você. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela paciência, né? A gente tentou marcar aí, estava meio corrido, mas agradeço ao convite, meu amigo. Sempre um prazer e uma honra aí conversar com você sobre fotografia. Cara, meu nome é Pedro Chavedar, eu sou de Mogi das Cruzes, que é uma cidade aqui da Grande São Paulo, cerca de 50 minutos aqui da capital. Eu tenho 34 anos, sou jornalista de formação, trabalho com comunicação no geral, então desde, sei lá, comunicação política até agência de propaganda, também faço fotografia, também escrevo texto, escrevo uma newsletter, gravo podcast, trabalho também com pessoas em situação de rua, né, que a gente vai falar um pouquinho. E, cara, é isso. Estou aí na área desde 2009, né, na área de comunicação. Eu até brinco que eu não sei muito bem o que eu sou. Tem gente que fala que eu sou um pouco de publicitário, tem gente que fala que eu sou um pouco de jornalista, tem gente que fala um pouco que eu sou fotógrafo. Então eu fico aí nesse limbo aí e converso com um monte de gente e faço comunicação no geral. Cara, eu acho que é bem isso mesmo, porque eu acho difícil quando a gente. Eu sempre peço para as pessoas se apresentarem, eu fico dando risada, que vocês não veem, mas eu fico dando uma risada aqui, porque a gente não é uma coisa só, na verdade, né? Você é uma coisa, mas você também é outra. É a mesma coisa que dizer, sei lá, se você é pai, mas você também é filho, porque você também tem um pai, entendeu? Então, você é fotógrafo, mas você também é cozinheiro, porque você cozinha em casa, né? Enfim, a gente é multifunção, assim. Mas hoje é que a gente quer falar, porque o Pedro ele tem um projeto que ele trabalha com pessoas em situação de rua, e é um projeto que é teu, né? Veio de você, não é através de uma ONG, de uma instituição, nada. Foi um tema que você escolheu para trabalhar. A gente até publicou na época que tinha editora lá um livro do Pedro, que era o Vida Louca Também Ama, que era com retratos dessas pessoas em situação de rua, que ficou bem legal. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio, mas o Pedro também tem um podcast, que é o Vida Louca Também Fala, né? E tem o projeto Vida Louca Também Clica, que é
os próprios moradores de rua se fotografando. Então tem aí quase um círculo fechado, né, de dar voz e trazer para frente das câmeras e para trás das câmeras as pessoas em situação de rua. Eu queria já que você contasse um pouquinho como é que, só para a gente começar a entrar na história, assim, que você contasse um pouquinho como é que surgiu essa ideia e essa tua relação com as pessoas que moram na rua. Cara, eu começo a fotografar a galera em situação de rua em 2015. Aqui em Mogi das Cruzes tem uma área central, como se fosse um Habana Vieja, né? Para quem conhece a Havana, aquela região mais antiga da cidade, então, aquela parte histórica, né? Que muita cidade do Brasil tem, né? Que é, sei lá, 6, 7 quadras por 6, 7 quadras, onde estão as igrejas, onde estão as praças, o começo da cidade. E eu sempre frequentei muito um centro cultural que havia ali, que é o Casarão da Mariquinha, do Rabicho, um agitador cultural aqui da cidade. E a gente estava sempre por lá e tinha uma praça na frente, que era o local que as pessoas em situação de rua geralmente circulavam e invariavelmente elas iam até esse centro cultural. Então meio que virou um polo ali de conexão entre as pessoas em situação de rua e o centro cultural. E aí, papo vai, papo vem, eu sempre fotografei rua, né? Então sempre clicava a rua, luzes, movimento, as pessoas na rua. E eu também sempre gostei de retrato, então eu sempre passava pela praça e batia aquele papo. E aí, mano, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Ah, tentava puxar o assunto, tentava puxar uma conversa, enfim. E aí, determinado dia, eu ando com a câmera pendurada. Não sei se eu sou um louco ou se eu sou sei lá, sei lá, qualquer coisa do tipo. Um pouco dos dois. Um pouco dos dois, né? Eu ando com a câmera pendurada e os caras brincavam comigo. Ei, alemão, você não vai tirar uma foto minha? Ei, alemão, você não vai tirar uma foto minha? Tal. E assim, começou naturalmente. Eu não pensei em começar a fotografar essa galera, porque a gente geralmente pensa em projeto, né? Eu sei que você gosta muito de projeto, eu também gosto. Então a gente fala, puta, vou fazer isso. Aí estrutura, tal, pesquisa, enfim. Não teve isso. Foi um negócio bem natural. Em determinado momento, eu vi que eu já tinha um certo material. Daí eu comecei a ter esse olhar enquanto projeto. Então foi uma coisa assim bem natural que eles começaram a meio que me cutucar para fotografar eles. Então essa parte da fotografia do clique em si foi bem natural. Mas daí eu acredito que tem dois pontos que acho que é uma coisa mais inconsciente, que a primeira questão é em relação à minha criação. O meu pai, ele sempre me levou para essas regiões mais marginalizadas. Então, desde criança eu vou em estádio de futebol, em torcida organizada, eu ando de trem com ele, desde criança. Eu vou em boteco, eu ando pelo centro da cidade, ele sempre me levou muito nessas regiões e ele sempre tratou essas pessoas de igual para igual. Então, para mim, ela sempre olho no olho, né? Ela nunca olhei de cima para baixo. E aí tem uma segunda questão, que é como essas pessoas sempre são retratadas, principalmente na imprensa. Quando a gente vê essas pessoas em situação de rua, elas são registradas com teles, né, com lentes distantes, então as pessoas ficam longe para tirar essas fotos. Geralmente é de costas, claro, por uma questão de respeito ao direito, né, de imagem dessas pessoas. E também, Isso quando tenho respeito ao direito. exatamente. Ou elas estão embaixo de cobertores, né? E eu sempre me questionei. Falei assim, caracas, por que as pessoas não chegam perto? Não questionam? Por exemplo, por que você está na rua? Qual é o seu problema? Qual é a sua história? E aí eu comecei a questionar isso, tipo, por trás de um cobertor, por exemplo, tem um homem, tem uma mulher, tem uma trans, tem uma criança, tem um negro, tem um branco, tem uma história. E aí também, depois de um tempo, sabe, mano? Isso não foi uma coisa que eu pensei assim, nossa, vou começar a fotografar por causa desse insight, vamos dizer assim. Isso eu comecei a perceber com o tempo que eu falei, cara, se eu chegar e ouvir, eles vão contar. E aí também, isso foi para mim, foi uma questão que foi muito importante de, cara, tem uma história ali, sabe? Tem uma pessoa ali, tem um motivo dela estar deitada no chão. Cara, essa era uma questão que eu ia te perguntar sobre a dificuldade do tema, né? Porque você falou aqui, já entrando pelo projeto, né? Que realmente é difícil mostrar sem cair na mesmice ou sem cair naquele jargão das pessoas de rua que a gente sempre vê na imprensa, né? Inclusive, eu falei do teu projeto, né? Eu usei de exemplo como mostrar pessoas de rua numa situação mais digna no bate-papo que eu tive com o Tony, presidente da Arfoca de São Paulo, né? Tá. Pô, que legal, obrigado, fico feliz. Quem não ouviu, inclusive, pode ouvir lá, tá? Ainda está disponível aí no podcast. Porque ele também falava desse tema, entendeu?
Por que você vai fotografar? O que isso vai dar para aquela pessoa? Que é uma coisa que a gente, às vezes, pouco pensa na fotografia, principalmente na fotografia jornalística, né? Porque uma questão, e foi uma questão que eu deixei aqui no começo desse podcast, na abertura, que era o quão importante é uma fotografia. Porque, assim, para mim, eu nasci em 75, então eu tive contato com todo tipo de fotografia numa cidade interior, então a fotografia era uma coisa muito especial, sabe? Você não tinha acesso o tempo todo. Hoje a gente anda com câmera fotográfica portátil no bolso, todo mundo fotografa tudo, desde prato de comida até uma rachadura na calçada em forma de coração, tal. Aquilo acabou virando uma coisa muito mais efêmera. Mas antigamente, eu acho que é uma coisa que a gente deve voltar a pensar, a fotografia tinha uma importância que ela ia além só de ser um trabalho para quem é fotógrafo, né? Ela tem a importância de ser documentar uma família, né? Uma foto de um avô, foto do bisavô para quem tem, de parentes distantes, de amigos, de um acontecimento legal. Então a foto é como se fosse um relicário, um resguardo de memória, né? E essas pessoas, muitas vezes, elas não têm nem isso. Então, como que é para essas pessoas o fato de ser fotografado, de ter, porque eu sei que você entrega as fotos para eles, né? Sim. E também falasse um pouco de como que foi o fato deles se documentarem. Que a gente se documenta o tempo todo com selfie, com tal, mas isso é uma coisa que parece muito alheia às pessoas que vivem mais à margem. E eu gosto de pensar nesse estilo da importância da fotografia. Cara, eu acho que isso que você falou é uma das coisas mais importantes, assim, que fica muito indireto, vamos dizer assim. A gente não tem ideia de que essas pessoas, elas não se enxergam. E assim, é literalmente. A gente olha pelo nosso celular e né, vê ali a câmera, né, uma selfie, por exemplo. A gente olha no espelho do banheiro e se vê. Aonde essa galera se vê, sabe? Então, acho que esse é o primeiro. Acho que o Sebastião Salgado falou isso uma vez, que ele foi fotografar um gorila, não sei aonde, e aí o gorila se vê no espelho, né, no reflexo de um lago, e o gorila se enxerga. Eu lembro de uma história dessa. E é mais ou menos isso. Por exemplo, se você parar para pensar, aonde essa galera se enxerga? Ela não se enxerga, ela não se vê. Claro, ela se vê ali num reflexo, tal, enfim. Mas assim, ela não tem essa disponibilidade, vamos dizer assim, esse trivial de se enxergar. Então, eu tenho inúmeras histórias de mulheres que pediram para, depois de serem fotografadas, pediram para deletar a foto, porque se acharam feias, se acharam, enfim, gordas, enfim, se acharam com alguma, entre aspas, 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 problemas ali com elas mesmas. Então, eu já tive situação que a pessoa recebeu a foto, viu e rasgou, porque ela falou: essa pessoa aqui não sou eu, porque ela não se enxergava daquele jeito. Então, quando você diz isso, eu acho que a fotografia, e por isso que eu também entrego, a fotografia, ela registra um momento, né? Você também falou aqui no seu podcast, eu lembro do instante decisivo, né? Que você comentou aqui. É aquele momento. Tem gente que eu fotografei uma vez, em 30 segundos, e o cara morreu 3 dias depois. Tem gente que eu fotografo há 8 anos e ela continua lá querendo ser fotografada. Então, não sei se eu divaguei muito, mas eu acho que tem essa questão de se enxergar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito importante que você falou, a questão do registro, né, do documento, essas pessoas elas não têm foto delas. Não é igual a gente que a gente vai no supermercado, um aniversário, tira uma foto, supermercado também, né? Que a gente fotografa tudo, a gente se vê toda hora, eu tô aqui te vendo, você tá me vendo, eu faço uma selfie, eles não têm registro da vida deles, né? E eu tenho registro de pessoas durante 5, 6, 7 anos. Então, essa questão de registro histórico, eu acho que também é muito importante. Eu estava fazendo um levantamento há um tempo atrás, das pessoas que eu fotografei desde 2015, mais ou menos 20 faleceram. E, assim, fora as que sumiram, eu nunca mais vi. Então, assim, será que a família dessas pessoas tem algumas fotos? Será que, por exemplo, o jazigo dessas famílias, dessas pessoas, tem a foto delas? E aí, também tem uma questão delas com elas. Elas me pedem fotos das pessoas que também estão na rua com elas. Então, por exemplo, eu tenho gente que fala: "Cara, eu não quero foto minha, eu quero do fulano. Eu não quero dele, eu quero do outro". Tem o Marquinhos, por exemplo, que é um cara que faleceu, eu tirei foto dele, passou uma semana, ele faleceu, e eu fui atrás dele na semana seguinte com fotos impressas dele para entregar para ele.
Cara, foi quase uma briga na rua, porque todo mundo queria a foto do Marquinhos porque ele faleceu. Então também tem isso, eles aí eu não sei, né, é muito difícil a gente ter essa certeza, mas eles também têm esse apego também, e talvez seja uma maneira deles se apegarem aos outros, porque eles também são muito sozinhos. Tô divagando aqui com você também, nem sei Claro, direito. claro. Mas eu acho que também tem um pouco sobre isso, sabe, deles, se verem, deles verem o próximo, e assim, eles me cobram muito, cara, as fotos, muito. Eu fui essa semana no centro, cara, você tá me devendo foto, você tá me devendo foto, juntou uns 4, 5. Eu também acho que eu criei essa cultura que a própria galera da rua já fala. Então tem gente que eu nunca vi que fala: "Ah, você é o fotógrafo?", pá-pá-pá. Então, e aí já me pede para tirar foto. Então, eu não sei se eu fui muito longe no que você falou, mas eu acho que tem um pouco disso de registro histórico, tem um pouco isso de se enxergar principalmente, principalmente as mulheres trans, essa galera, elas têm uma questão com elas mesmas. Então, eu acho que é muito mais do que a foto, né? E aí também essa questão deles fotografarem, que nem você comentou, é outra pegada, porque uma coisa sou eu fotografar, né, do alto do meu privilégio, do alto da minha posição, com a minha roupinha e com a minha câmera de sei lá quanto, e uma coisa é eles, mano. Uma coisa é ele mostrar a realidade dele, no olhar dele, no dia a dia dele. O Marquinhos, que nem eu citei agora há pouco, eu tenho um ensaio dele aqui, tem umas 40 fotos. Ele até faleceu. Ele mesmo fotografou. E mesmo fotografou. Tá, Cara, antes um pouco então da gente entrar nessa parte, só para lógico, complementar ali que você até falou que estava divagando, mas eu acho que não, cara, porque se você for ver, o homem é um ser social, né? exato. Então, você tem os teus amigos, que provavelmente você tem foto com eles no celular, ou tem em algum momento. Eu tenho foto das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu gosto. Então, tem muito disso, assim, dessa coisa de. Porque você passa por ali, você vê, o cara precisa de comida, o cara precisa de roupa, né? O cara precisa de um cobertor. Isso é essencial, mas ele também precisa ser visto, ser ouvido, mas ele também precisa mostrar quem tá com ele ali, né? O que você falou Cara, esse eu vou lance falar. deles quererem a foto do Marquinhos, cara, se não tem você fazendo a foto, o que vira Marquinhos pra eles, entendeu? Exato, eu vou te falar uma das coisas que eu mais ouço, é isso. Tipo assim, cara, você tira foto dos meus amigos, você tá com a gente, sabe? Isso eu ouço muito, cara, de tipo, pô, você para e conversa. Eu acho que isso e aí a conversa, obviamente, ela, claro, interesse entre aspas aí também, o meu, além da amizade, da conversa, e tal, mas a minha meu trabalho também é registrar isso. Então, eu começo pela conversa e às vezes eu nem fotografo, porque, tipo, às vezes eles só precisam naquele momento trocar uma ideia. Às vezes eu tiro uma selfiezinha com o celular, meto um migué ali e tal, troco uma ideia, mas o que você falou, tipo, mano, é ser visto, entendeu? E aí o ser visto, no meu modo de ver, é ele ser fotografado com um amigo. Cara, o que eu tenho de foto de casal, por exemplo, tipo assim, o amor, os caras, a gente não pode esquecer que existe amor também, né? Tipo, Sim, eles se relacionam, eles têm amor, raiva, ódio, enfim. Tem beijo na boca, enfim. E assim, é casal querendo tirar foto junto. Talvez seja a única foto que o casal vai ter na vida. E a gente tira com a nossa mulher a cada 30 segundos e os caras vão ter uma foto, mano, que eu tenho de casal que o cara pede. Eu tenho um casal que é o Dentinho e a Dona Maria, toda vez que eu encontro eles, ele pede uma foto minha, ele pede foto com ela. Assim, eu encontro ele 3 vezes por semana. E ele toda vez pede. E aquilo para ele talvez é o momento do amor dele, entendeu? Então, acho que ser visto, cara, às vezes você vai ser visto pela foto, às vezes você vai ser visto por uma conversa. Isso eu ouço muito, mano. Isso eu ouço muito. Porra, pô, já vi cara tipo falando, não, ninguém mexe com fotógrafo, hein? O fotógrafo tira foto nossa, quando teve umas confusãozinhas assim. Ninguém mexe com o fotógrafo ele tá com a gente. Eles me botam na parte do negócio pelo simples fato de eu registrar o dia a dia deles. É muito louco isso, cara. É muito louco. Porque assim, é, eu não faço parte, entendeu? mas você tá dando atenção, né? Tipo, Exato. talvez faça parte, aqui eu tô mestre Yoda, né? No pensamento mestre Yoda. Você faça parte porque, tipo assim, eu sou ser humano e eles são seres Exato, humanos, entendeu? exato. Tem diferença social? É claro que tem. O Brasil é um país com um abismo gigantesco social. Mas isso não quer dizer que você não possa ser gentil com uma pessoa, né? Sim, sim. E é o fato de parar, assim, sabe? Tipo, a gente é muito louco, né? A gente anda correndo de um lado para o outro, o celular,
e tô sempre atrasado, o mundo acabou, ai meu Deus, eu vou ser demitido, eu ferrou, preciso sair correndo. Cara, às vezes a gente só olha pro lado, mano. Mas essa questão da população em situação de rua é uma parada tão normalizada, eu falo que é uma parada que faz tão parte do cenário urbano, que a gente já acha que é parte da cidade. Que é normal. Tipo, que é normal. Tipo, pensa para você ver. Tipo, se você pensar numa cidade sem. Tipo, se você vê uma praça sem ninguém, tipo, você vê num dia, você vê 2 dias, você vê sem ninguém, você vai achar estranho. Tipo, você vai falar, caracas, cadê as pessoas que estavam aqui? Nossa, pô, é lógico que não tem que ter ninguém ali, entendeu? Então, Uhum. assim, a gente é tão parte da arquitetura de grandes cidades, assim, que a gente, entre aspas, que nem você falou, assim, entre aspas não, né? A gente normaliza como uma paisagem, agora sim, entre aspas, das grandes cidades, ou das cidades, enfim, de todos os tipos de cidade. Mas é só o fato de você olhar, você vai ver ali que o cara. E aí, por isso que eu também faço umas fotos muito perto, porque é para mostrar, mano, mesmo detalhes. Tipo, o cara tem uma verruga, o cara tem uma tatuagem, o cara tem uma maquiagem, a menina usa sei lá, um batom. É uma escolha isso também. Porque, cara, é o que você falou, são humanos como nós, mano, com todas as suas dificuldades e com todas as suas complexidades. Mas tem, falando assim, na questão visual da imagem, tem todos esses detalhes, que são detalhes que N pessoas têm, mas isso normaliza a pessoa, né? Exato. Você não está distante, entendeu? Você não está mostrando, ó, essa é uma pessoa em situação de rua. É claro que o trabalho é sobre isso e que a entrega do trabalho, por exemplo, como foi o livro, ou como é o projeto, é sobre isso, né? Você deixa claro, estou fotografando pessoas em situação de rua, mas é tipo, estou fotografando pessoas. Exato. Tipo, eu estou Você fotografando. chegou a pensar claramente nisso, assim, ou foi uma coisa, como você disse, que cresceu tendo contato, né, e nunca teve uma diferença, tal, ou foi uma coisa normal? Normal. Quando você começou assim, vou fazer retrato, eu não vou fazer retrato de pessoas de rua, vou fazer retrato de pessoas. Foi consciente? Cara, foi assim, tipo, vou fazer retratos de pessoas em situação de rua. E eu quero mostrar que aquela ali é a Dona Maria, tem 40 anos, como se ela fosse sei lá, um professor, um jogador de futebol, vamos dizer, entre aspas aí de novo, a profissão, vamos falar assim, tipo assim, eu estou fotografando um jogador, eu estou fotografando uma pessoa em situação de rua, ponto. Como se fosse um estado daquele momento. Eu parto do princípio que ela é uma pessoa, que ela tem uma história e que ela tem motivos. O estar na rua é só um estado daquele momento. Tipo, eu poderia fazer isso com torcidas organizadas, por exemplo. Eu poderia fazer isso com médicos. Eu poderia fazer isso com, sei lá, padres. Eu poderia fazer isso com qualquer coisa. Porque o objetivo é mostrar que elas não são tipo uma massa homogênea de pessoas em situação de rua. Elas são a Joana, a Tereza, o Marquinhos, a Kimberly, o Alexandre. E aí abre, porque ela tem isso, 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 isso. É que nem você pegasse um estádio de futebol, você fotografasse o estádio de futebol inteiro e falasse, isso aqui é uma torcida de futebol. Aí você falasse assim, torcida de futebol, tá bom. Mas quem é que tá na cadeira 18 no 35? É o Ricardo, que mora na Zona Sul e tem 8 tatuagens. O que ele passa? Eu acho que a lógica é mais ou menos essa. Eu queria tirar um pouco essa maçaroca de clichê e de bolo que coloca tudo dentro de uma caixinha e não personaliza, sabe? Talvez seja isso. Mas muito inconsciente, mano. Muito, assim, acho que não é nem inconsciente, muito natural, sabe? Acho que foi muito uma coisa assim que foi fluida. Mas em algum momento você chegou a pensar na estética disso? Tipo Sim, assim, sim, para ter uma unidade no conjunto do trabalho. sim, não, pensei. Tipo, bebi em referências, tipo, sei lá, Bruce Gilden, David Alan Harvey, tem um italiano lá que eu esqueci o nome dele, não sei o que, Matarazzo, um cara que eu gosto muito, que eles usam uns flashão. Aí fui meio que nessa linha antes eu usava flash, aí eu parei de usar um pouco flash, tipo, basicamente preguiça mesmo, confesso, mas eu até penso em voltar de novo, porque mó trampo, põe flash, tira flash, não sei o que, mó preguiça. Mas basicamente eu usava flash, então assim, a estética. E aí eu também, agora pensando, conversando com você, talvez eu queria algo um pouco mais suave. No começo, eu queria basicamente chocar. Então, o Flash vinha também um pouco para isso. De uns tempos para cá, de X tempos para cá, não sei te precisar, eu tentei fazer algo mais leve.
Mas isso para mim também foi muito natural, assim, entendeu? Mas a estética foi também não sei se, acalmei um pouco meus ânimos, não sei se fiquei menos puto com a situação das pessoas, sabe? Não sei se foi algo meu naquele momento que eu quis enfiar a goela abaixo, sabe? Então, mas a estética sim, pensada. Retratos mais fechados. Antes eu fazia com 28 fixa, depois eu comprei uma 24 105, acho que é isso. Aí eu botei o zoom, então eu faço mais fechado ainda, então eu já chego perto, às vezes foco mais ainda, para pegar bem no rostinho assim mesmo, sabe? Bem Bruce Gilden mesmo. Então, mas a estética foi pensada, a estética pensada assim. É, porque, como eu disse, seria. É quase óbvio um fotógrafo, se ele não parar pra pensar nessas coisas, ele acabar caindo num clichê visual, né? Sim, sim, É. sim. Mas então, e entrando na parte que eles se fotografam, cara, como é que surgiu isso? Porque assim, como que eu vejo essa parte, sabe? Você falou ali, a gente está sempre correndo e fotografando. Mas essas pessoas não, elas já vivem normalmente num outro ritmo. A fotografia também foi assim, tipo, para eles, o resultado da foto deles. Mas antes de você falar do resultado, eu só falei aqui para não perder o fio da meada da pergunta. Como que foi entrar nessa questão de dizer, ó, cara, vou jogar a câmera na mão de vocês e você vai fazer o material? Cara, isso aí é interessante, porque, na verdade, eu comecei a fazer isso em 2016, se eu não me engano. Mas eu fazia com câmera de filme, câmera analógica. E aí eu fiz algumas vezes, tal, tenho até os negativos aqui, até hoje. E aí, beleza, aí passou um tempo aí, loucura de vida, pá, 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 pá. E aí, de uns tempos para cá, eu tenho feito com aquelas clássicas Cybershots pequenininhas, né? Eu comprei duas que eu tenho aqui, uma que até parou de funcionar, num dessas antiguidades da vida aí. Paguei lá 50, 60 conto, ela vai bem. Cara, a ideia, na verdade, em determinado momento, eu comecei muito a me questionar sobre o que eu estava fazendo, e sendo bem sincero assim mesmo, né? O que eu queria com isso, né? Porque aí tem aqueles questionamentos, tá explorando a pobreza, tá ganhando dinheiro em cima dos caras, não sei o quê, você é um abutre, todas aquelas coisas, né? Enfim, aí eu me questionei muito, enfim, isso para mim já está muito bem resolvido. Eu cheguei em um determinado momento, eu comecei a me questionar, e eu pensei, cara, como é que será que essa galera vê a vida deles? E eu chego lá e eu, entre aspas, eu sou um intruso naquele lugar, certo? Eu sou tipo literalmente um turista, vamos dizer assim, né? Eu me questionava muito sobre isso. Teve uma vez que eu conversei com um cara, fiquei conversando com ele muito tempo, e era uma noite, era um sábado à noite. E aí, papo vai, papo vem, eu tinha uma relação tão boa com ele que eu cumprimentei ele e falei assim: e aí, mano, vai pra onde? Vambora, pá. E ele apontou pro chão e tinha uns papelões no chão. Ele falou: eu vou pra lá. E aí isso sempre me pegou, porque assim, uma coisa sou eu ir fotografar e eles ali. Então a ideia dessa pegada é que assim, eu evolui pouco com ela. Eu evolui pouco por uma questão, não sei, mas assim, é algo que eu quero evoluir mais, mano. Porque eu acho que a visão deles da rua, obviamente, é completamente diferente da visão de quem está de fora. Como eu citei rapidamente o Marquinhos, que foi um cara que faleceu, eu deixei a câmera com ele. Cara, o que tem de foto borrada, o que tem de selfie dele, talvez ele querendo se ver, o que tem foto de cachorro, que é os melhores, né, os amigos, o que tem foto dos amigos, que é tipo, que é o que você falou, eles estarem sempre juntos. E aí, essa história do Marquinhos é legal, vou contar uma curiosidade aqui, que eu deixei a câmera com ele e ele foi roubado. E eu encontrei ele alguns dias depois, ele desesperado. E ele me entregou a câmera, né? Mas aí nesse meio tempo teve o que aconteceu. Ele foi roubado. E ele ficou desesperado, correu pela cidade inteira, tal, 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 e achou a câmera numa dessas feiras de rolo, lá no centro da cidade. E ele foi falar com o cara: ô, essa câmera é minha. Aí o cara olhou pra cara dele e falou: mano, cala a boca, que câmera é sua, sai daqui. O cara X deixou comigo. Não, a câmera é minha, a câmera é minha, a câmera é minha. Pode olhar aí, ó. Tem tal foto, tal foto, tal foto, tal foto. O cara começou a mexer e tinha as fotos. E aí o cara foi lá e devolveu a câmera para ele. E aí ele veio, assim, todo com a câmera na mão, assim, nossa, ele me chamava de Chavedar, né? Ele falou assim: ô Chavedar, a câmera tá aqui. Aí ele me contou essa história. Cara, ele me pedia tanta desculpa, por quê? Também tem uma questão aí de confiança, entendeu? Tipo, eu pego a câmera, pô, uma câmera que pra mim custa 50 conto, entendeu? Custa R$ 40, sei lá, X. Mas pra ele, eu estar dando uma câmera na mão dele é um símbolo de confiança
muito grande. Então tem isso também, tipo, de eu fazer essa troca de confiança com eles, deles serem responsáveis por algo que não é deles. Tem a questão deles verem a rua com os próprios olhos. E, cara, tem uns resultados assim muito bons. Esse é um projeto que eu preciso abraçar mais, expandir mais, porque eu acho que dá para fazer resultados assim incríveis. Cara, talvez, só fazendo um parênteses nessa história da câmera que foi roubada aí, putz, que talvez seja porque quando você tem tão pouco, o tão pouco vale muito, entendeu? Exato, exato. Então, tipo, aquilo era mais uma coisa que tava com ele, que tava sob a responsabilidade dele, tanto quanto o cobertor que ele leva pra dormir, ou a caixa de papelão que ele consegue arrumar, ou os cachorros que ele cuida, entendeu? É Ou isso, o é boneco isso. que ele leva na cabeça, tal, tipo, aquilo tem uma importância maior. Você acha que, tipo, o resultado da fotografia dele, por mais que tenha coisa borrada e que faz parte, né? Eu curto muito foto borrada. E as fotos dos cachorros e tal, tem mais importância, assim? Tipo, ele dava uma importância maior para esse material que ele fez? As pessoas que ficaram com a câmera e fotografaram, eles dão uma importância maior do que você olhando, por exemplo, dizer, isso daqui tecnicamente não vai funcionar, não vai servir e tal. Porque você olha ali, você já sabe, ó, isso daqui provavelmente não vai entrar sei lá, no que for o final do projeto, seja um livro, um Instagram ou qualquer coisa do tipo. Cara, eu vou falar para você, talvez eu dê mais importância para as fotos deles, que são poucas, do que para as minhas. Eu Não, mas acho eu quis que. dizer assim, eles dão importância para aquilo que Ah, eles tá. fizeram. Eu acho que alguns sim, Porque outros não tem muito essa. Outros não tem muito, sabe? porque Tem um eu não cara, sei, você deu alguma explicação, só para lógico, complementar, uma explicação técnica de como funcionava a câmera, obviamente, né? sim, sim. Mas você não dá uma explicação, sei lá, vamos voltar da fotografia básica do básico, regra de terços ou não sei o que e Não, tal. não. É uma fotografia muito mais instintiva, né? Isso. Eu falo para ele assim, ó, essa é a câmera, tá vendo aqui, ó? Aqui liga, aqui desliga, isso, sei lá, enfim, zoom, sem zoom. E aí eu falo, ó, mano, eu quero que você fotografe, tipo, o seu dia a dia, mano, o que você quiser, o que for importante para você. Eu quero ver como que é o seu dia a dia, tal. Claro, passo essa ideia, né? Esse roteiro, tipo, mano, eu preciso sentir o seu dia a dia. E aí, mano, tipo, mas o que você falou de importância. Por exemplo, o Marquinhos, esse cara que faleceu, ele é um cara que dava importância, porque ele gostava de foto também. Ele já até tirou foto com a minha Canon, com a minha câmera. Tem um outro mano que ele tá em casa de acolhimento agora, que assim, eu encontro ele semana sim, semana não, ele me pede câmera para fotografar. Teve uma outra menina que ela fotografou faz muitos anos, que assim, para ela fez lá umas zoeiras, tal, não sei o quê, E já deu. já deu. Mas eu acho que no geral, cara, você falando isso, acho que no geral eles dão importância, cara. Eu não lembro de alguém que tratou o negócio meio de pouco caso, sabe? Claro, eu também vejo ali quem tem um interesse e tal. Tipo, tem alguns que gostam mais, que pedem mais para ser fotografados. Teve um cara que me pediu até para dar aula para ele. Então, assim, tem ali alguns, claro, eu não vou num cara que nunca me questionou sobre fotografia, que nunca teve interesse na minha câmera, que nunca posou para fotografar, mas tem alguns ali que eu sinto que, pô, que legal essa câmera, pô, deixa eu ver como é que é, sabe? Pô, tal, tal. Aí eu também sinto ali também, claro, mas eu sinto que tem esse interesse sim, mano. Muito. Nunca também normalmente tinha parado para pensar nisso, não, mas no geral tem interesse sim. E o que você aprendeu com isso, assim? Dizendo assim, claro, como ser humano aprende-se muita coisa, mas como fotógrafo, como tá trabalhando na rua, não necessariamente só com pessoas de rua, o que você aprendeu com eles, assim? Com esses projetos, né? Eles que eu digo é esses projetos. Essa questão de grupo é uma coisa importante. A gente é muito individualista, a gente é muito egoísta, a gente é muito, né? A gente, cada um pensa, no geral, né? Obviamente, a gente pensa na gente, no nosso ciclo ali e vamos que vamos. E o mundo inteiro é meio egoístão mesmo, sendo bem sincero. Assim, a gente tá nem aí. E cara, o que eu já vi de cara recebendo um pedaço de pão e dividindo tipo com o cachorro, tá ligado? Dividindo um cobertor, literalmente. Assim, é meio clichêzão isso mesmo, mas, mano, os caras são muito grupo, sabe? São muito fechados, assim, são muito. Mano, se eu tiver que te ter que doar para você um par de meia, eu ficar com um, você ficar com um, eu vou passar metade do frio, você passa metade do frio, ninguém passa um frio inteiro. Então, essa questão de troca, de empatia, sabe? De coletividade, de pensar muito no grupo, isso é uma coisa assim que eu aprendo sempre, mano. Isso para mim é foda.
A questão de que mais? Da fotografia, que eu falei que se você aprendeu alguma coisa, tipo um tipo de visão diferente ou algo assim, ou Não sei, consolidou mano. alguma coisa que você já tinha como certo para tua carreira de fotógrafo. Cara, eu acho que essa questão de gente, sabe? Eu sempre gostei de gente, eu sempre prefiro gente, e eu acho que essa troca, sabe? A fotografia, eu enxergo muito isso, mano. A fotografia ela pode ser um elo para você conhecer gente, para você contar histórias. Eu falo que a fotografia em si, ela é o menos importante de tudo, sabe? Antes de um clique ali, cara, o que eu tenho de conversa, às vezes por semanas tentando fotografar, às vezes eu fotografo 80 cliques que a pessoa quer. Eu sempre falo que a fotografia é o menos importante das coisas mais importantes que eu tenho ali, porque tem gente que eu nunca fotografei e aí já me ensinou muito. Tem gente que eu fotografo 1 milhão de vezes e cada foto sai diferente. Então eu acho que também tem paciência. Eu acho que talvez a galera hoje em dia, né? Eu não sei também quem vai estar ouvindo, mas a galera hoje em dia é muito imediatista. Essa geração mais nova é muito imediatista, é tudo muito rápido. E para você fazer umas fotos dessa na rua, cara, você sabe como é que é. Você faz fotografia de rua, às vezes é esperar aquela luz, às vezes é esperar aquela pessoa passar, às vezes é esperar aquele melhor enquadramento. Isso talvez foi um aprendizado, às vezes eu tenho que fazer 3, 4 fotos ali para conseguir, mas também por outro lado, uma coisa que eu aprendi tá sempre esperto, porque às vezes o cara vai querer tirar uma foto e ele cansou. Porque assim, ele fala, não, mano, não quero mais. Aí você, a vida, perdi a foto. Então, também você também ter esse timing, esse tato, meio coisa de futebol, sabe, de fotografia de esporte, ali, você saber a hora ali, porque, mano, você perdeu o lance, você fotografou o casamento. Se o cara botar aliança, você não fotografou, errou, acabou. Então, eu acho que também ficar esperto, não nessa questão de segurança, mas ficar esperto de saber a hora, sabe? Porque assim, não adianta você chegar num lugar com a câmera, e aí, galera, vamos tirar foto? Tipo, mano, você é um intruso ali, entendeu? Claro, tem alguns lugares com alguma pessoa ou outra, raras exceções, eu chego mesmo, falei, mano, vamos tirar uma foto aí. Mas assim, o mínimo do mínimo. No geral, eu chego com a câmera pendurada, troco uma ideia. Então, ter essa paciência e aí saber a hora, entendeu? Acho que isso também é um aprendizado importante. Você saber a hora de clicar. Porque às vezes a gente é ansioso, a gente é afobado, fala, nossa, eu quero clicar, clicar. Calma, sabe? Calma, respira, vê se é isso, vê se a pessoa quer, vê se a luz está bonita. E aí, quando ela estiver pronta, aí você também tem que estar pronto. Porque talvez esse cara, 30 segundos depois, pode não querer mais. Então, acho que são bons aprendizados aí. É saber o andamento do diálogo, né? Eu sempre falo que um Exato. retrato é um diálogo, né? É o menos, cara, é o menos. Porque assim, você tem que saber, por exemplo, sei lá, tem gente que, por exemplo, as mulheres principalmente, elas querem arrumar o cabelo, elas querem ficar bonitas, elas querem, enfim, tem mulher que usa brinco, batom. Às vezes ela não quer nada disso, às vezes ela quer tudo isso. Então também você entender o momento ali também, entender essa troca. Tipo, às vezes a pessoa tá chateada num dia, aí você troca uma ideia, você fala, não, hoje eu não vou fotografar. Aí você abaixa a câmera, aí no dia seguinte você troca uma ideia, você vê como é que ela já vai estar mais feliz, aí você faz uma foto. A foto às vezes vai deixar ela mais feliz, aí você leva a foto para ela fica. Cara, aí você vai conquistando isso, sabe? Isso é uma conquista, assim. Você vai. Você falou do diálogo, é fundamental, mano. Tipo, você faz isso, retrato, todo mundo. Cara, o retrato, se a pessoa não estiver confortável do outro lado, fica uma porcaria. Bem, e para começar a finalizar, para não ficar muito longo isso aqui, para onde vai esse projeto? Essa é a pergunta de 1 milhão de reais, mano. Cara, eu não sei, mano. Sendo bem sincero para você e para nossos queridos ouvintes. Eu já pensei em parar várias vezes. Não vou mentir para você, nem para a galera que tá ouvindo. Já pensei em parar. O ano passado eu estava muito correndo, estava trabalhando na prefeitura aqui da cidade, estava aquelas vidas loucas. E aí eu fotografava menos. E eu comecei a me questionar muito isso. Cara, será que eu não tô. Porque eu também tive contato com galera da assistência social, vi de perto como funciona o processo, enfim, conheci também outros lados e comecei a me questionar mesmo, tipo, para onde vai? Exatamente isso. Comecei a me questionar muito nisso, sabe? E aí eu achei uma vertente, que é o meu podcast, né, que a gente comentou um pouco, que às vezes eu fotografava essas pessoas e deixava as histórias comigo. Ou às vezes eu fotografava e contava para minha mina, contava para minha mãe, às vezes fazia um postzinho no Facebook, uma legendinha ali meio furreca, mas eu ficava muito eu comigo mesmo, sabe? Eu ficava muito ali, eu, tipo, que droga, só eu tô sofrendo, a sociedade tem que ver isso e tem que entender esse momento. E aí eu abri essa aba e comecei a ouvir as histórias em áudio mesmo, igual a gente está fazendo aqui. E aí essa foi uma vertente que eu puxei
E eu tô gostando bastante, porque eu também desago um pouco da minha ansiedade e da minha angústia com o que acontece, e aí eu também dou chance para outras pessoas conhecerem essas histórias e também se sensibilizarem ou também se machucarem, porque são histórias tristes, são histórias que magoam. Mano, só minha mulher sabe, só minha esposa sabe como é que eu chego aqui em casa durante as entrevistas ou as conversas. Então, também esse foi um lado que eu puxei para tentar desaguar um pouco. E a segunda possibilidade que eu ainda vislumbro são duas que estão. Uma já está rolando, que é esse podcast, e a segunda que eu quero fazer é entrevistas. Na verdade, eu queria fazer um livro, texto, livro, reportagem, com pessoas que Conseguiram sair da rua. conseguiram sair da rua, se estabilizaram, porque geralmente quando a galera tá na rua, a gente fala ou vai morrer, ou vai ficar eternamente aí, ou vai ser preso, essas coisas básicas, né? Dificilmente, é muito difícil, pelo estado da nosso governo, enfim, pelo momento que a gente vive, isso histórico, obviamente. É muito difícil, precisa de muita força, tanto das pessoas que estão na rua, quanto de governantes, enfim, aí a gente vai ficar até amanhã. Mas não é todo mundo que consegue. Mas tem gente que consegue. Então, eu tenho 4 pessoas que eu tenho contato que já conseguiram sair da rua, que eu estou nesse diálogo para tentar entrevistá-las e fazer um livro-reportagem. E a ideia é mais ou menos essa, mas para onde vai, além disso, mas já tem 2 caminhos já, né? Pensando bem agora aqui. Sim. Eu vou continuar fotografando, mas eu estou muito focado no podcast, que eu acho que dá um resultado que eu gosto, e eu acho que eu estou feliz com esse resultado. E esse livro é algo que eu preciso amadurecer mais, porque também essa galera às vezes não quer retomar as histórias, né? Tipo, o cara tá bem e não quer lembrar do momento que ele tá ruim, também não sei até que ponto isso é prejudicial para a saúde mental dessa galera. Então eu preciso entender um pouco melhor. Mas até agora esses são os 2 caminhos aí que eu tô traçando. São caminhos interessantes, né? Tipo, tanto Sim, o podcast, quanto o livro-reportagem, quanto uma amostra ou um livro de fotos e tal. eu queria fazer talvez um livro de fotos ou uma amostra ou sei lá, um calendário, sei lá, alguma coisa assim, com as fotos da galera clicada na rua. As que eles fizeram. Eles fizeram, exatamente. Aí talvez um livro, alguma coisa assim, mas isso aí também é muito foda, porque, por exemplo, o Marquinhos, ele já faleceu. E aí? Tipo, como é que eu vou ter o direito? Preciso achar família? Aí ferrou. Entendeu? Então, assim, tem muita burocraciazinha, coisa que precisa organizar, sabe? Tipo, ó, quem vai participar? A João, a Maria, a Tereza, 10 pessoas. Aí esses caras precisam fotografar, entre aspas, ter responsabilidade, precisa autorização. Então, assim, é um bagulho que demanda um pouco de organização, que eu também preciso colocar no meu norte, mas que talvez seja um resultado legal. Sim, até porque um projeto fotográfico, o que menos você faz nele é fotografar ou organizar fotos, entendeu? Mas é isso, Pedro. Eu queria te agradecer por esse papo, te dizer que, putz, sou fã desse teu trabalho. Eu vejo as fotos, eu escuto o podcast. Inclusive, eu queria pedir para você dizer e diz aonde que o pessoal te encontra, onde que ele vê esse material do Vida Louca, onde que eles escutam o Vida Louca. Cara, primeiro agradecer, obviamente, a você. Sou muito fã do seu trabalho também, te admiro há muito tempo. E prazer estar aqui, um prazer estar no seu projeto, que eu ouço também. Eu ouvi esse do Cartier-Bresson que eu falei, ouvi aquele do Fotozine que você colocou também, achei muito legal. Me animou também para montar uns projetos Que aqui, bom, que então bom. agradeço muito, muito, muito carinho. E agradecer também a todo mundo que ouviu aqui essas minhas falas desconexas e sem muito sentido, mas eu sou meio assim mesmo, vou falando e as coisas vão aparecendo na minha cabeça. E, cara, na verdade, a galera me encontra aí nas redes sociais, sei lá, todas aí. Só o Facebook eu não uso mais, mas basicamente Instagram, que é onde eu posto muita coisa. Então, basicamente, as minhas coisas estão no Instagram, que é Pedro Chavedar, com CH. O podcast, ele tá no Spotify, Vida Louca também fala, Vida Louca com K. E eu também coloco no YouTube, né? Caso a galera queira ouvir. Também dá para ouvir no YouTube também, Vida Louca também fala. E ele sai a cada 15 dias, cada 2 semanas, então por mês são 2 entrevistas. Já temos acho que umas 18 ou 19 lá no Spotify, então esse mês de agosto, setembro, outubro, vamos até quando a gente conseguir. E é isso, cara. A ideia é botar essa galera para falar, botar eles para contar, eles mesmos contar as próprias histórias. E se a gente conseguir mudar um pouco aí a história de cada um, já ajuda demais já. E obrigado de novo, obrigado a todo mundo aí, precisando, tamo aí, mano. Beleza, meu caro. Você também sabe que as portas são sempre abertas aqui. Precisando de qualquer coisa dessas bandas aqui do Paraná, é só dar um toque também. Tamo junto, velho. Obrigado, mano.
E eu queria só lembrar vocês que vai estar todas essas informações das redes sociais do Pedro vai estar aqui na descrição do episódio. Pedir para vocês me seguirem também lá no Instagram, que é @henrimileo, para vocês seguirem o Arquivo HAL, que é @arquivo_HAL. Fiquem bem, até a próxima. Tchau.